que os casais transformem o seu casamento em sacramento do matrimônio. E para que esse processo aconteça, nós fomos percebendo algumas etapas ao longo do acampamento. É preciso que aconteça o encontro pleno entre o divino e o humano. O sacramento do matrimônio é aonde, de forma mais explícita, nós percebemos o encontro de Deus com o ser humano. Um encontro que se dá na pessoa humana. Por isso a própria pessoa agora torna-se canal de encontro um para o outro. O Deus que encontrou espaço em minha vida, agora eu posso partilhá-lo com a sua vida. E juntos tornamos-nos canais dele para o mundo. E aí, esses dois versículos do Evangelho geram para nós um questionamento. Vocês dois deviam tentar responder uma pergunta bem simples. Nós dois, como marido e mulher, estamos conseguindo tudo o que nós planejamos e pedimos a Deus? E se a resposta for não, o texto está dizendo que a causa é porque vocês não estão unidos. O que o texto diz? Se dois de vós se unirem, nenhuma outra pessoa no mundo pode se unir tanto com outra do que você com seu esposo, você com sua esposa. Impossível. Essa é uma unidade defendida pelo próprio Cristo. Essa é uma unidade sacramental que não tem nenhuma possibilidade de separar. O que Deus uniu, o homem não separa, nem o Papa. Um casal cristão com um casamento válido, portanto sacramento do matrimônio, se resolver se separar, nem o Papa pode dar uma bênção e dizer a partir de agora vocês estão descasados. Nem o Papa, muito menos o bispo. Teve um padre lá na nossa cidade que deu uma bênção de nós. Errou, está errado, essa bênção é dele, não é de Deus. Porque nem o Papa pode, como é que aquele padre lá da sua cidade pode, sabe? É a igreja. Se dois de vocês se unirem para pedir o que está escrito aí? Seja o que? Não está falando se é coisa material, se é saúde física, psíquica, afetiva, espiritual. Está falando? É um filho seu que está na droga? Aí, seja o que for. Quanto mais impossível, melhor. Se vocês se unirem em meu nome, peçam seja lá o que for. E por que o Pai dos céus, aliás, essa é uma expressão muito espetacular, principalmente aqui. Por que fala que o Pai está nos céus? Por que usa plural aí, céus? Mesma coisa no Pai Nosso. Pai Nosso fala duas vezes do Pai que está nos céus. A primeira vez fala no plural, depois no singular. Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Por que pôs a singular? Por que aparece um plural e aqui também aparece o mesmo plural, céus? E não é sinônimo não. Quando fala céu, a Bíblia entende o lugar, a meta, o alvo para onde nós caminhamos e aonde Deus mora. E quando fala céus, no plural, significa que aonde Deus chega com ele o céu. Fica claro de entender? Céu no singular é o lugar aonde Deus mora, lá em cima. Quer dizer, esse lugar também é uma força de expressão, mas só para a gente entender. É a nossa meta. E quando fala plural, significa aonde o Pai chega, com ele chega o céu. Então está dizendo que você precisa transformar a sua casa, a sua Galileia, a sua Nazaré, num pedaço do céu. Infelizmente a gente escuta com mais facilidade alguém falar: padre, minha casa é um inferno. E poucas vezes a gente escuta falar: minha casa é um céu. Se não é, se é céu ou se é inferno, não se esqueça nunca. Só tem um ser nesse planeta que pode semear o céu ou o inferno dentro da sua casa. Quem? Deus? Não. O demônio? Não. Você. Fala, eu. O único que pode semear. O único que pode transformar sua casa num pedacinho do céu é você. Porque no que depender de Deus vai ser sempre céu. Ah, se for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. O Pai que está nos céus, quer dizer, o Pai que está em todo lugar, inclusive lá na sua casa, Ele vai atender. E termina com esse refrão que a Canção Nova está proclamando todos os dias, várias vezes durante o dia, na programação da televisão. Ele está no meio de nós. Jesus diz, como é que termina mesmo o Evangelho? Aí aonde? Na sua casa. Lá no seu quarto, onde ontem à noite você se propôs, levou Jesus lá, lembra? E mandou embora os tranqueiros, os bichos que saíram de lá. E isso é fundamental, meus irmãos. A espiritualidade conjugal
é fazer acontecer aquilo que Jesus dizia na missa de hoje. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu. E você pode dizer a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu posso dizer porque sou padre, você pode dizer porque recebeu o sacramento do matrimônio. O Espírito do Senhor, você ainda pode dizer nós. Você, marido e mulher, pode afirmar sossegadamente: o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Ele nos ungiu. Ele nos consagrou. Para quê? Para transformar esse mundo em que nós vivemos num pedacinho de céu. A missão fundamental do marido e da mulher é reproduzir quem? Deus. Então é reproduzir Deus em todas as suas atividades, em todas as suas ações. Por onde passa eu tenho que ir deixando rastros de Deus. Você é chamado a deixar rastros de céu por onde você passa. Eu sou chamado a deixar rastros de céu por onde eu passo. Mas você, como marido e mulher, é chamado a deixar um caminho inteiro, um caminho aberto, uma trilha de céu por onde você passa. E como isso é possível? Vivendo uma espiritualidade conjugal. E a espiritualidade conjugal significa: nós vamos viver segundo o Espírito Santo. E viver segundo o Espírito Santo significa: não vamos mais viver conforme os critérios, conforme a lógica desse mundo. Nós vamos começar a viver diferentes. E viver segundo o Espírito Santo significa: nós vamos agora viver um novo jeito do nosso matrimônio, numa oblatividade, numa alteridade, dando-nos um ao outro de tal forma que as pessoas possam perceber em nós a ação viva do Espírito Santo, o nosso jeito de olhar um para o outro, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos corrigir. Marido e mulher tem que se corrigir, um é chamado a curar o outro. O marido tem que melhorar muito, a esposa também tem que melhorar muito. O ser humano não pode parar de crescer nunca. O ser humano é um ser dinâmico. Nós vamos viver nosso matrimônio de um jeito novo. E aí vem uma coisa maravilhosa: marido não é dono da mulher. Mulher não é dono do marido, não é dona do marido. Sabe por quê? Porque o único senhor de um casal cristão é Jesus. Esse estar unido significa, muitas vezes, você vai ter que pedir perdão um para o outro. Meu Deus do céu, hoje nós assistimos as pessoas têm coragem de pedir desculpa e perdão para estranho, mas principalmente os maridos. Por que o marido não pede perdão para a esposa? Por que a esposa não pede perdão para o marido? Mas não, prefere dormir com a cara virada, com aquele bico emburrada, enfesada. Já sabe o que o nome diz? Talvez era deitar naquela cama, espera ele chegar, deitou. Custa olhar para ele ou para ela: me perdoa. Nunca vai conseguir dizer eu te amo quem não tiver a coragem de dizer me perdoa. Nunca. São a mesma palavra. E na espiritualidade conjugal tem que aprender uma coisa: o perdão e o amor são exercícios cotidianos. Ninguém nesse mundo consegue viver com outra pessoa sem machucar essa pessoa. A pessoa que mais nesse mundo vai machucar você é seu marido, sua mulher, claro. Pois você convive com ele, com ela. Às vezes a pessoa machuca a outra sem saber, sem querer. Mas meu Deus, então por que não fala? Me perdoa. Agora é claro, o casal que não alimentar a espiritualidade não vai conseguir viver a espiritualidade verdadeiro, que toma conta da alma. Mas aqui tem um aspecto importante: os casais cristãos precisam com urgência aprenderem a educar a alma um do outro. Por que é tão difícil? Se você é capaz de dormir junto, por que é tão difícil você ajudar o outro a crescer na sua alma, a alimentar a sua alma? O mundo de hoje se preocupa tanto com o corpo e esquece da alma. Mas não se alimenta a alma sem esses aspectos humanos. E aqui, meus irmãos, o demônio tem usado umas armas poderosíssimas contra os casais. O Ministério da Saúde diz que no Brasil tem 19 milhões de alcoólatras. E eu queria dizer uma palavra a você sobre isso. Talvez você não seja alcoólatra, louvado seja Deus. E se você não é alcoólatra, se a sua esposa não é alcoólatra, seu filho não é alcoólatra, não é pecado nenhum você tomar uma cerveja, você tomar um bom vinho. Nenhum pecado, muito pelo contrário. O casal até devia, se ele gosta e ela gosta de tomar um vinho e não são alcoólatras, devia economizar para comprar um vinho bom e tomar só os dois.